Olá pessoal, Fabiano Borsato gravando esse vídeo para passar para vocês a respeito do acidente de trabalho. No caso que eu vou passar para vocês vai ser um exemplo referente ao empregado doméstico. Antes de continuar, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal e contribua para que o canal e esses vídeos consigam alcançar o maior número de empreendedores, o maior número de pessoas. O que aconteceu recentemente foi que um empregador me ligou querendo dispensar um empregado doméstico que tinha acabado de retornar de licença. Esse empregado sofreu um acidente retornando do trabalho para casa e ele se acidentou, quebrou a perna, ficou um tempo afastado e assim que ele retornou, depois de 2 meses, o empregador queria dispensá-lo. Falei com o empregador, entrei em contato com ele, expliquei a situação referente à estabilidade do empregado acidentado. Então, o que acontece? Existem duas situações. A primeira situação é quando o empregado é acometido por alguma doença e se afasta do trabalho ou sofre algum acidente e ele se afasta do trabalho por algum período. Recentemente gravei um vídeo explicando a diferença no caso do empregador doméstico e no caso da empresa, onde o empregador, no caso do empregador doméstico, o empregado doméstico acidentado, ele começa a ser segurado pelo INSS no dia seguinte ao acidente, no mesmo momento do acidente, na verdade. Não existe como a questão das empresas, como funciona com as empresas, aquela carência de 15 dias, onde os primeiros 15 dias quem paga é a empresa, a partir do 16º dia quem paga é o INSS. O empregado começa a ser segurado pelo INSS. Então, o funcionário se acidentou, ficou um período afastado, 4 ou 5 meses afastado, ele retornou, trabalhou mais 2 meses, o empregador queria dispensá-lo. Como foi caracterizado acidente de trabalho, o empregador doméstico, e aí também cabe no caso das empresas, só a questão das empresas, precisa observar também a questão de convenção coletiva, mas o empregado ele tem uma estabilidade de 1 ano. Se for constatado acidente de trabalho, o empregado tem uma estabilidade de 1 ano a partir do retorno dele ao trabalho, tá bom? Então, o funcionário retornou, o empregador queria dispensá-lo, não pôde dispensá-lo, né, por conta da estabilidade, ou se fosse dispensá-lo, teria que pagar esse período de instabilidade. No caso do auxílio doença, quando não é constatado o acidente de trabalho, não existe essa estabilidade, tá bom? Um outro ponto importante que vale a pena frisar, referente ao que é considerado acidente de trabalho. O acidente de trabalho ele começa a considerar no momento que o empregado sai da sua casa para o trabalho, o período que ele está trabalhando e a partir do momento que ele sai da empresa e retorna para sua casa, né? Então esse trajeto casa-trabalho, período trabalhando e trabalho-casa é considerado período de trabalho e se ele se acidentar nesse trajeto é considerado como acidente de trabalho. No caso desse funcionário, ele se acidentou no retorno. Ele tinha saído do trabalho e estava chegando na casa dele quando ele sofreu o acidente, caracterizado acidente de trabalho. Tá bom? Existe alguns questionamentos, né? Se vai se descaracterizar se a pessoa parou no meio do caminho, na padaria, no mercado, e aí já descaracteriza, né? Se existe algum intervalo aí nesse caminho casa-trabalho, trabalho-casa, pode se descaracterizar o acidente de trabalho. Pretendo que tenha ajudado, é um vídeo simples, não estou entrando em detalhes, em pontos específicos da lei, é só uma geral para vocês entenderem a dinâmica aí do acidente de trabalho e da sua estabilidade. Pretendo que tenham gostado do vídeo, se gostou dê joinha, como falei no começo, curta o canal, contribua para que esse canal possa alcançar o maior número de pessoas e empreendedores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.